Paz do Senhor a todos. Podeis assentar, meus irmãos, na presença do Senhor, esta noite tão especial, não é? Nesse dia que comemoramos, celebramos o Dia das Mães. E eu estava olhando um pouquinho na história desta celebração, desta comemoração, e fiquei surpreso ao descobrir que tudo começa com uma mãe cristã. Na metade do século de 1800, uma irmã metodista americana, nome dela A-N-N, Ann Maria. Esta irmã, durante uma guerra civil americana, ela cuidava dos soldados feridos e não importava de que lado eles lutavam, fossem sulistas ou nortistas. Ela cuidava a todos, atendia a todos. Depois que a guerra cessou, ela reuniu as mães desses soldados para trazer de novo a paz, também sem importar o lado de que essas famílias estavam. Promoveu muita coisa boa, né? Muita coisa social na sua sociedade, no seu tempo, cuidando de crianças, cuidando de feridos, atendendo muita gente. Quando esta mulher morre, a sua filha, por nome Ana, também, em memória da sua mãe, decidiu criar o Dia das Mães. Foram quase 40 anos até que ela conseguiu que essa data fosse comemorada nos Estados Unidos. E em 1914 foi que aconteceu um decreto presidencial instituindo o Dia das Mães nos Estados Unidos pelo presidente, que eu não vou me atrever a citar o nome, não é? Porque eu não vou acertar. No Brasil, começou em Porto Alegre, também com a Associação de Moços Cristãos. De novo, começa no meio do povo cristão, não é? Dos evangélicos, até que, em 1932, o presidente Getúlio Vargas também sanciona uma lei instituindo o Dia das Mães. Então, o que aconteceu aqui, o que acontece aqui nesta noite é uma celebração, nada mais do que uma celebração cristã, não é? Uma ideia de homenagear as mães, e essa data, esta celebração, esta cerimônia, né, de homenagem às mães, hoje tem ganhado o mundo, quase que o mundo todo, né? Não tenho essa informação, mas eu acho que todos os países do mundo, pelo menos a grande maioria, celebram o Dia das Mães. Não todos na mesma data, não é? Mas em datas diferentes. Os Estados Unidos é hoje, né? Segundo domingo do mês de maio, no Brasil também, é o mesmo dia. A Argentina, por exemplo, é domingo que vem, terceiro domingo do mês de maio. Há países que celebram o mês de agosto, o mês de setembro, mas o fato é que em todos os países existe a celebração do Dia das Mães. Então, glória a Deus, porque isso começa, né, no meio da cristandade, né, no meio do povo de Deus, assim como o cristianismo tem contribuído em todas as esferas, né, melhorado o mundo, né, não só com o Dia das Mães, mas aí, criando um adendo aqui, os hospitais, contribuição da cristandade, as escolas públicas, como nós conhecemos hoje, teve a sua origem também com o cristianismo. Então, o cristianismo coopera com o mundo para o bem, para o desenvolvimento do mundo. Então, glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela vida desta irmã, não é? Ann Jarvis. E por sua filha, Ana, que lutou tanto, Ana Jarvis, lutou por mais de 40 anos para que esse dia fosse celebrado. Todos temos uma dívida de gratidão com Ana Jarvis, que teve a ideia do Dia das Mães. E nesta noite eu gostaria de
pensar um pouquinho sobre uma grande mãe das Escrituras que toda mãe vai se identificar. E o texto é de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21 até o verso de número 28, e eu vou chamar esta mulher de uma grande mãe. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28, é o texto que tomaremos por base para pensar um pouquinho nesta mulher, nesta mãe, que também dedicou a sua vida pela sua filha. Diz o texto: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Glória a Deus. Observe nesta passagem como qualquer mãe pode se relacionar com a mãe desse texto. E eu quero me dedicar alguns minutos para ver o que as Escrituras dizem a respeito desta mãe cananeia. Primeira coisa, ela tinha um problema. No verso 21, lemos que Jesus partiu para as regiões de Tiro e de Sidom. Você sabe o que Jesus encontrou em Tiro e Sidom? A mesma coisa que Jesus encontraria no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em Capitão. Jesus encontrou uma mãe que tinha algum problema. Não é? E qual é a mãe que não tem algum problema ao longo da sua vida, não é? com os seus filhos? Eu entendo que isto faz parte do cotidiano, da vida humana. Ele encontrou em Tiro e Sidom o que ele encontraria em qualquer lugar. Não é? Se você hoje não usa mais lista telefônica, né? Mas alguns anos atrás, se você abrisse a lista telefônica, escolhesse um número lá e ligasse para uma mãe, você descobriria que esta mãe do outro lado teria problemas, teria algumas coisas, algumas dificuldades para contar. Eu li uma história, uma vez, de que uma mulher ligou para uma amiga e perguntou como ela estava se sentindo. E do outro lado, a resposta foi: eu estou terrível, minha cabeça está partindo, minhas pernas estão doendo, a casa está uma bagunça, as crianças simplesmente estão me deixando louca. Então a amiga que está ligando diz: relaxa um pouco, eu vou aí na tua casa, vou cuidar da casa, vou fazer a comida, você pode descansar. Aí a mulher pergunta assim: como é que está o seu marido, Pedro? E a mulher emudece e diz: não, eu não tenho marido com esse nome. A verdade, a ligação era errada, mas a casa era a mesma casa em qualquer lugar. Qualquer mãe iria se identificar com os mesmos problemas. Então, o primeiro fato é que as mães, em qualquer casa, em qualquer lugar do mundo, têm problemas. A mãe Ciro-Fenícia tinha um problema, e um problema muito sério. A sua filha estava
terrivelmente endemoniada. Ela tinha um problema muito sério. E no verso 22, nós lemos aqui que a mulher cananeia que saíra daqueles lugares, das mesmas regiões, ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está gravemente, miseravelmente, é o texto ali, né? Miseravelmente endemoniada. Observe que esta mãe sabia exatamente o que estava de errado com a sua filha. Um demônio estava perturbando a sua filha. Eu penso que todas as mães inteligentes do mundo reconhecem duas coisas. A primeira, existe um demônio. A segunda, e esse demônio quer destruir os seus filhos todo dia. Alguém que vai dizer assim: mas o diabo não existe. É exatamente isso que o diabo quer que as pessoas acreditem, que ele não existe, que ele não está nem aí, quando na verdade todos os dias o diabo luta para destruir famílias, para destruir nossos filhos, para acabar com a paz da nossa casa. Todas as mães inteligentes sabem que precisam lutar contra as forças infernais da maldade nos lugares celestiais. E é por isso que as mães inteligentes também estão sempre orando a Deus, e há o círculo de oração na igreja, porque elas precisam orar e dedicar um tempo de oração para clamar a Deus em favor da sua família, da sua casa, dos seus filhos, porque é na oração que nós vencemos todas as batalhas, é na oração que nós expulsamos os demônios que lutam contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. É na oração que nós alcançamos a resposta de Deus. E é por isso que as mães também trazem os seus filhos à igreja todos os domingos, para que eles possam aprender como viver a vida na presença de Deus e como vencer as tentações de Satanás. A Bíblia afirma, através do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso de número 8, ele diz: sede sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para tragar. Conhecendo que o inimigo das nossas almas é o diabo, ele está também atacando os nossos filhos ferozmente como um leão. A querida mãe do nosso texto tinha um problema e sabia qual era o problema. O diabo estava atacando a sua filha e ela precisava livrar a sua filha daquele mal. Ela disse: minha filha está terrivelmente atormentada por um demônio. Então o primeiro ponto aqui é que esta mãe tinha um problema. Ter um problema é normal na vida de muita gente, mas esta mãe do nosso texto também tinha um plano. Temos muita gente, muitas mães que têm problema, mas muitas delas não têm um plano, não sabem o que fazer com os seus problemas. Estamos ouvindo cada vez mais que um dos principais problemas de saúde que as mães estão tendo é ataque cardíaco. O nervosismo tem tomado conta. E, sem dúvida, muitas destas mães encurtam a sua vida porque não têm ideia do que fazer com os seus problemas. Tem problemas, mas não sabe o que fazer com eles. Tem problemas, mas não sabe para onde ir. Tem problemas, mas não sabe a quem recorrer. E estamos pagando caro hoje, porque muitos têm problemas, mas não sabem como resolver os seus problemas. Muitos vivem com os seus problemas e morrem com os seus problemas. Mas a mãezinha do nosso texto sabia exatamente o que fazer. Ela fez a mesma coisa que toda mãe deveria fazer. Diz o verso de número 22. Eis que uma mulher da região
de Canaã, clamou ao Senhor, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Está aqui o segredo, está aqui como toda mãe deve proceder: chegar a Jesus e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha. Essa pequena mãe sabia como chegar diante do Senhor. Ela veio com lágrimas diante do Senhor. Ela amava a sua filha ao ponto de clamar a Jesus e de chorar diante de Jesus. E as lágrimas desta mãe não eram lágrimas de Hollywood, eram lágrimas sinceras. Ela se derramou diante de Jesus, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. E as lágrimas, quando são derramadas de maneira sincera na presença de Jesus, você vai encontrar a resposta em Jesus. Toda mãe já deve saber o que fazer. Tem algum problema? Vai recorrer a Jesus. E quantas mães que choram pelos seus filhos, continue orando e clamando. Vai chegar o momento do Senhor responder a tua oração. Não desista de orar. A Bíblia diz que ela clamou a Ele. E eu gosto desta expressão. Ela clamou a Jesus. Não é falar baixinho. Ela chegou no meio da multidão sem ficar envergonhada pela multidão. Ela clamou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu penso que no momento do desespero, qualquer pessoa é capaz de clamar e de fazer coisas que em um momento de tranquilidade não faria. Mas qualquer mãe, em um momento de desespero, vai clamar. Qualquer pessoa, em um momento de desespero, vai clamar ao Senhor. E está aqui o segredo para você encontrar a resposta de Deus. Clamar ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas lágrimas, chorar diante do Senhor. Ah, como é bonito isso, encontrar gente com o coração quebrantado diante de Deus, que chega diante do Senhor e diz: tem misericórdia de mim. Se o filho ficar doente, Senhor, tem misericórdia de mim. Se o filho vai viajar, Senhor, tem misericórdia de mim. É chegar diante do Senhor e clamar a Deus. E eu sei que as mães aqui me entendem nesta noite, porque toda mãe já clamou a Deus pelos seus filhos, já orou a Deus por eles, já buscou ao Senhor por eles. Esse é o caminho da vitória. Se tem algum problema, você sabe para onde ir. Clame ao Senhor, busque a presença do Senhor. E aos filhos que estão aqui esta noite, se por acaso você tem uma mãe antiquada que ama você o suficiente para derramar lágrimas por vocês, vocês são filhos abençoados, que devem adorar a Deus por ter mães que derramaram lágrimas na presença de Deus por vocês. Se eu estou aqui esta noite é porque minha mãe a vida toda orou por mim. Fazem aproximadamente 4 anos que Jesus recolheu a minha mãe, mas eu sou fruto das orações dela. Ela sempre orou, e eu sempre ouvi a minha mãe orando por mim. Era de madrugada, era de manhã. Ela não tinha vergonha de fechar a porta do quarto, mas dava para ouvir a sua oração, rogando a Deus em lágrimas pela minha vida. Eu sou abençoado por ter uma mãe que orou por mim. Se você, filho que está aqui, tem uma mãe que ora por você, você é um filho abençoado. Louve a Deus, adore a Deus, exalte ao Senhor, porque você é abençoado ter alguém que ora por você e que leva o teu nome na presença de Deus. Glória a Deus. A mãe do nosso texto era uma mãe amorosa que chegou a Cristo em lágrimas, e a Bíblia diz: e ela clamou a Ele. Ela sabia como vir ao Senhor. Ela foi com lágrimas, ela foi com humildade. Olha de novo para o verso 22, está aí na tela. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Ela sabia que
tudo o que recebemos de Deus é por causa da sua misericórdia. Nós não recebemos nada porque merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada. Essa mãe não chegou diante de Jesus dizendo assim: Senhor, eu mereço a tua ajuda. Isso é o mínimo que o Senhor pode fazer por mim. Ela não chega diante de Jesus dizendo: Senhor, eu fui na igreja semana passada, então o Senhor tem o dever de me abençoar. Ela não chega para Jesus dizendo assim: Senhor, eu li a Bíblia, então o Senhor tem que me abençoar. Ou eu entreguei o dízimo na igreja, então o Senhor tem obrigação de abençoar a minha vida. Eu posso dizer uma coisa aqui esta noite: Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a mim. Deus não deve nada a você. Não, ele não, essa moça, essa mãe chega diante de Jesus, não é porque merecia a sua ajuda. Ela clamou por misericórdia. E a gente precisa entender que tudo o que temos e o que recebemos de Deus é por causa da sua misericórdia. Não é porque merecemos. Aleluia. A casa que você tem é misericórdia de Deus, a família que você tem é a misericórdia de Deus, os teus filhos é por causa da misericórdia de Deus, a saúde deles é por causa da misericórdia de Deus. Quando nós entendermos que tudo é misericórdia, nós começaremos a ser mais grato a Ele por causa da sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Você pode louvar a Deus pela sua misericórdia. Louve a Deus pela tua família, louve a Deus pela tua casa, louve a Deus pelos teus filhos. É misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus nos doou misericórdia nesse dia e nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada, mas a sua misericórdia nos alcançou. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E todos nós precisamos perceber que Deus usa da sua misericórdia conosco milhares de vezes ao longo de um ano. E essa pequena mãe veio ao Senhor e implorou para que Ele tivesse misericórdia dela. Ela estava dizendo que Deus não lhe devia nada, mas ela precisava da misericórdia. Ela sabia que não merecia a sua bênção, ela só pediu misericórdia. E eu sei que na vida existem aqueles momentos em que a gente não sabe o que dizer a Deus. A gente só precisa suplicar por misericórdia. Eu sei que muitas mães já passaram por momentos difíceis, especialmente quando um filho fica enfermo, então o coração da gente dispara a 1 milhão por hora. E nessa hora a gente não pede a Deus dizendo: ó Senhor, eu mereço que o Senhor faça alguma coisa pelo meu filho. O que a gente faz? Senhor, tenha misericórdia. Usa da misericórdia. Essa mãe nos ensina uma lição: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E quando nós começarmos a orar a Deus dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia dos meus filhos, é aqui que nós começamos a encontrar a bênção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Se eu falo com alguém aqui esta noite que está enfrentando um terrível problema familiar, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, usa da tua misericórdia. Porque o que precisamos de Deus é da sua misericórdia. Glória a Deus. Novamente, tudo o que recebemos de Deus é por causa da sua misericórdia. Lágrimas com pedido de misericórdia misturada envolvem uma ação de Jesus em favor da sua vida. Glória a Deus. Essa mãe tinha um problema, essa mãe tinha um plano. E ela recorre a um provedor. Um problema, um plano, um provedor. Observe, ela vai a Jesus. Ela veio ao Senhor em busca de ajuda. E
quando ela chega clamando a Jesus por misericórdia, ela teve que superar algumas coisas. Primeiro, ela teve que superar o silêncio do provedor. Ela clamou com humildade: Senhor, tenha misericórdia. Mas no verso de número 23, ele não lhe respondeu palavra. Jesus não disse nada. Todos nós conhecemos aqueles momentos em que parece que Deus ficou em silêncio. E nesses momentos nós somos tentados a perguntar: onde está Deus? Por que Deus não responde? E eu sei que muitos já passaram por esses momentos, eu inclusive, né, de você orar, jejuar, buscar a Deus por uma determinada circunstância ou situação, e parece que quanto mais você ora, mais o problema agrava. E nessa hora dá um nó na cabeça da gente, porque a gente começa a pensar: por que Deus não me respondeu? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Por que Deus está em silêncio? E essa é uma pergunta que, via de regra, nós, seres humanos, fazemos quando oramos e Deus não responde. A pergunta é: onde está Deus? Ele não respondeu nenhuma palavra, e esta mãe provavelmente estava pensando assim, enquanto ela está clamando com lágrimas para Jesus, e Jesus não responde palavra, ela devia estar pensando: ele poderia pelo menos dizer alguma coisa, porque quando você fala com alguém, é natural que você espere resposta dessa pessoa, que essa pessoa lhe diga alguma coisa. A mulher está chorando, clamando, pedindo misericórdia, e Jesus não diz nada. Eu preciso dizer algumas coisas que você precisa fazer quando Deus está em silêncio. É fato que Deus responde orações, mas às vezes Deus fica em silêncio. E reconheça que Deus pode ficar em silêncio. Eu comecei dizendo que Deus não nos deve nada, e Deus também não tem obrigação de nos responder, de nos informar, ou de nos fazer saber alguma coisa. Ele é capaz de fazer o que lhe agrada em todos os lugares, para sempre. Quer dizer, Deus não tem a obrigação de me responder, e às vezes Deus fica em silêncio, como ficou, por exemplo, com Jó. Lembra? Jó passou por todos aqueles problemas, ele clama a Deus, ele busca a Deus, mas Deus não responde nada. E até a esposa de Jó sugeriu a ele que ele devesse amaldiçoar a Deus, uma vez que Deus não estava ali respondendo. Mas Jó escolheu continuar servindo ao Senhor. Ele chega a dizer, no momento de desespero: ainda que ele me mate, contudo eu nele confiarei. Jó entendia que Deus podia ficar em silêncio. Lembra de Marta e Maria, quando enviam um recado a Jesus dizendo: Lázaro está enfermo, e elas esperam que Jesus abandone tudo que está fazendo e corra para Betânia, mas Jesus fica 2 dias no mesmo lugar. Avisa os discípulos, depois de ter recebido o recado que Lázaro está enfermo, e chega lá em Betânia, 4 dias depois de Lázaro ter morrido. Por que Jesus não chegou antes? Porque Jesus não nos deve explicações, e às vezes a gente precisa entender que Ele fica em silêncio, e não tem a obrigação de nos responder na hora que queremos. Eu preciso lhe dizer também que você precisa parar às vezes e ouvir o que Deus está falando. Nós queremos que Deus responda do nosso jeito, na nossa maneira e na nossa hora. Mas enquanto oramos, é preciso às vezes deixar Deus falar ao nosso coração. Porque às vezes nós estamos tão angustiados, agoniados, que nós queremos que Deus fale sim imediatamente.
Mas às vezes Deus quer falar ao nosso coração, e o silêncio também pode ser um sinal de confiança que Deus tem em você. Deus sabe que você não vai desistir, e Deus escolheu Jó porque Deus confiava em Jó. Deus escolheu Marta e Maria para demorar 4 dias, porque Jesus era muito amigo de Marta e Maria. Então Jó, Marta e Maria passaram por estas situações difíceis porque eram íntimos de Jesus. O que eu quero dizer é que Jesus não permitiria uma dor muito grande na sua alma e no seu coração, se Ele não tivesse algum propósito especial para abençoar a sua vida e para te fazer crescer, porque a dor nos leva para mais perto de Deus. Se você está orando, chorando, clamando ao Senhor por alguma razão, por alguma coisa, entenda, Jesus também confia em você e sabe que você não vai desistir. Continue orando, continue clamando, continue falando com Deus. Só porque Deus parece estar em silêncio, não significa que você deva duvidar de que Deus trará a resposta para você. O silêncio de Deus não é uma licença para virarmos as costas para Deus. Em vez disso, é um convite para que nós continuemos em frente, sempre orando, sempre clamando ao Senhor. Essa mãe cananeia teve de suportar o silêncio de Jesus. Ela teve de superar a grosseria dos discípulos. No verso 23 que está aí, os discípulos chegando ao pé dele, quer dizer, chegaram junto de Jesus, rogaram a Jesus dizendo: despede essa mulher, está incomodando, ela está gritando atrás de nós. Os discípulos não eram apenas rudes, eles também foram egoístas aqui. Mas a mulher não se importa com eles. Eles não foram nomeados Senhor. O verso 22 diz que ela clamou a Ele, clamou a Jesus, não foi aos discípulos. Os discípulos estavam incomodados com ela, mas ela não estava se incomodando com eles, ela estava clamando a Ele, a Jesus. Quando você está clamando a Jesus, nada mais importa. As pessoas, quem está ao seu lado, o que eles estão pensando, o que eles estão dizendo, se vai demorar ou não, continue clamando a Ele, a Jesus. Direcione a tua força a Jesus, a tua oração a Jesus, o teu clamor a Jesus. Continue falando com Ele, não desista de orar a Ele. Não se importe com alguém ao seu redor falando coisas para te desanimar. Continue falando com Ele, continue clamando a Ele, orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. E ela está orando, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi. Como ela, sendo uma mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira, vai clamar a Jesus dizendo: filho de Davi? A pequena mãe aqui do texto era uma mulher cirofenícia, era uma mistura de várias raças. Ela era uma verdadeira gentia, ela não era uma judia. A princípio Jesus não respondeu, mas veja mais tarde, no verso de número 24, Jesus responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é, Jesus veio cumprindo a profecia como rei dos judeus. Tanto que quando Jesus morreu, está inscrita, a inscrição que foi pregada na cruz é rei dos judeus. Então a ideia é de que Jesus veio para o que era seu, foi lido aqui, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus. E Jesus
naquele momento, queria cravar essa estaca no chão para que ela soubesse que ele era o Messias prometido, e não apenas dos judeus. Então Jesus diz a ela: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não uma mulher cirofenícia, não aos gentios. E verso de número 25, é surpreendente essa mulher. Ela chegou a ele dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus diz: não vou atender uma mulher cirofenícia. Ela chegou a ele. Vamos imaginar aqui. Jesus, os discípulos que estão em volta, que chegam ao pé de Jesus para dizer: despede ela. E aí Jesus diz: eu não fui enviado para ela. Ela rompe uma barreira. Então chegou ela, adorou a Jesus. Eu não sei se ela pediu licença para os discípulos que estão em volta de Jesus. O fato é que ela chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela vai clamar ao Senhor em adoração. Ela vai chegando perto de Jesus. Irmãos, tem barreira, mas ela vai chegando perto de Jesus. Ela vai se aproximando de Jesus. Tem barreira, mas ela não desiste. O que eu quero mencionar aqui é que em nenhum momento você pode desistir de chegar perto de Jesus. Se você está orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, você não pode desistir. Haverá barreira, mas você não pode desistir. É a Ele, é a Jesus. Você vai clamar a Ele, chegar ao pé do Senhor, adorar e dizer: Senhor, me socorre, a minha filha precisa, e eu preciso de uma provisão. Ela vai orar, ela vai clamar, ela vai chegar perto do Senhor. Então, os judeus consideravam os gentios, o que era essa mãe? Uma gentia, como cachorros. E então Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E essa mãe entendeu o recado. Ela diz: ok, imagino aqui comigo, tá? Uma conjectura minha. Ela diz: ok, se é assim que os judeus nos consideram, como cachorros, os cachorros também se alimentam das migalhas. Eu só preciso da bênção, não importa como, eu só preciso da bênção. Eu preciso, minha filha precisa. O que Jesus está fazendo com essa mulher é testando a sua fé. E a pergunta é: você, mãe, estaria disposto a ser tão humilde diante de Jesus para receber a bênção de Deus? Jesus viu aqui o amor que esta mãe tinha por sua filha e por ele, e por Jesus. Então, no verso de número 28, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Aleluia. Grande é a tua fé. Como Jesus consegue enxergar a fé no coração desta mulher? Porque ela clamou, ela se humilhou, ela implorou diante de Jesus, e Jesus diz: mulher, a tua fé é muito grande, seja feito como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Que esta mulher recebeu um milagre. A palavra de Deus nos diz que a sua filha foi curada naquela mesma hora. Deus colocou esta grande mãe nas Escrituras para que possamos aprender com ela. Ela tinha um problema. Todas as mães têm um problema. Ela tinha um plano. Nem todas as mães têm um plano, mas você aprendeu que hoje você tem um plano. Se você tem um problema, o teu plano é ir a Jesus.
é recorrer a Jesus em oração, é clamar a Jesus. Ela tinha um provedor, tinha um problema, tinha um plano, mas tinha um provedor. Se eu falo aqui nesta noite, nesse Dia das Mães, há famílias aqui presentes, e eu sei que nas nossas vidas, nas nossas famílias, na vida cotidiana existem problemas. Nós precisamos ter um plano, e o nosso plano é ir a Jesus, é recorrer pela fé a Jesus, porque Jesus é o nosso provedor. Não importa o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, quando você chegar a Jesus e clamar a Ele, Ele é o provedor, Ele é o protetor. Nós alcançamos dele graça, misericórdia e bênção. Não importa a nossa situação, é chegar diante de Jesus. Eu quero convidar as mães esta noite para orarem ao Senhor, seja qual for o seu problema, orar pelos seus filhos, clamar a Jesus. Ele é o provedor. Não importa teu problema, não importa a tua luta, não importa a situação da tua família, chegue a Jesus nesta noite em oração. Haverá provisão dele em nome de Jesus, haverá proteção de Deus para a tua casa em nome de Jesus. Se os seus filhos estão aqui ou estão longe, não importa. A filha desta mãe não estava com ela nesta hora, era ela e Jesus, mas o texto diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã, lá na sua casa a sua filha foi curada. Não importa a distância, o importante é que você esteja perto de Jesus, e eu quero te convidar a estar em pé agora em nome de Jesus. Não importa quantos quilômetros você vai orar pelo teu filho se ele não está aqui, o importante é você estar perto de Jesus, e Jesus está aqui esta noite para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Aleluia, glória a Deus. E aproveitar que hoje é Dia das Mães, nós podemos movimentar um pouco mais. Os filhos que estão aqui, que tem mãe aqui, pode chegar perto da sua mãe, vai lá. Chega perto da sua mãe, nós vamos orar agora.